Boa noite, amigos, boa noite, irmãos. Eu sou o pastor Fred e estou aqui hoje, quarta-feira, 7h30 da noite, dia 8 de abril de 2020. E hoje nós vamos retomar o nosso estudo, Sinais de um Desastre na Família. Nas últimas aulas, você que talvez vai me acompanhar pela primeira vez, nós estávamos falando de sinais que possam ocasionar um desastre na família. Desastre este, o adultério. E nós falamos que o primeiro sinal foi a solidão. É um sinal muito promissor para causar esse desastre na família. E depois da solidão, nós falamos também da aproximação, que seria um segundo sinal antes de cometermos aquela grande tragédia que nós vamos falar hoje, que é o adultério. Já falamos em outra aula sobre isso, mas hoje, mais em específico, nós queremos falar dos efeitos do adultério na vida familiar. Os efeitos que o adultério pode causar na minha vida, na sua vida, na vida de todo aquele que um dia optou pelo matrimônio. Então, logo, irmãos, nós vamos partir para o nosso texto bíblico. É o mesmo texto das aulas anteriores, mas hoje nós queremos falar que tudo na nossa vida tem uma consequência. Tudo na minha vida, tudo na sua vida vai ter uma consequência. Então, antes de nós irmos lá para 2 Samuel, capítulo 11, e o capítulo 12, que nós vamos ver hoje, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6, no verso 23. Um versículo muito conhecido pela igreja, muito conhecido pela população. Romanos, capítulo 6, versículo 23. Espero encontrar a igreja toda reunida aí ao redor de uma mesa, ao redor de um sofá, com a Bíblia aberta, para separarmos esse momento para adorarmos e aprendermos mais da palavra do Senhor. Romanos capítulo 6, versículo 23, diz que porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então a Bíblia está dizendo que o salário do pecado é a morte, ou a consequência do pecado é a morte. Então, partindo para esse princípio bíblico, nós podemos entender que tudo aquilo que nós fizermos, todas as nossas ações, sejam elas benéficas ou maléficas, elas terão consequência na nossa vida. Então, hoje nós vamos ver que na vida de Davi, do rei Davi, houve também consequências. Consequências não boas, pelo contrário, consequências que nos assustam, se tratando de quem era e do que ocorreu na vida do nosso rei Davi, o rei de Israel. Mas antes de lermos o texto, vamos buscar no Senhor a sua direção, vamos orar. Eu vejo que eu necessito de direção do Espírito Santo para estar ministrando esse estudo de hoje à noite. Vamos orar? Pai Celeste, Criador dos céus e da terra, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós queremos, Senhor, nesta noite, pedir perdão ao Senhor pelos pecados que nós temos cometido. O Senhor sabe de tudo aquilo que nós cometemos, todos os erros voluntários e involuntários. E, Senhor, nós não podemos nos achegar diante do Senhor se estivermos, Senhor, manchados de qualquer falha que temos cometido na nossa vida. Pedimos ao Senhor que venha nos perdoar, que pela Tua graça e a Tua misericórdia, a Tua consolação,
o Senhor possa vir se compadecer das nossas fraquezas. Nos limpe, nos purifique, para que possamos ser achados íntegros diante do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. É por Ele que nós oramos, é no nome dele, nosso Pai, que nós oramos. Amém. Amém, igreja? Então, nós vimos aqui, até o momento, que Davi, ele estava passeando no seu palácio, no seu reino, na sua casa real, e de repente ele viu uma mulher, está lá no capítulo 11. A gente não vai ler todo o capítulo de novo, senão a gente vai tomar muito tempo aqui. E as consequências, às vezes a ação que a gente comete, ela é uma só, mas as consequências são bem maiores. Então a gente não vai tomar tempo aqui. Mas a Bíblia diz, lá no capítulo 11, no versículo 14, assim: Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou por mãos a Urias. Escreveu na carta dizendo: Ponde Urias na frente da maior força de peleja e deixa-o sozinho, para que seja ferido e morra. Tendo, pois, Joabe sitiado a cidade, pôs Urias no lugar onde sabia que estavam homens valentes. Saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias, o heteu. Aí a gente está dizendo aqui, a gente está vendo que Urias, marido de Batseba, morre. Mas por que ele morreu? No versículo 6, a Bíblia diz assim: Então enviou Davi mensageiro a Joabe, dizendo: Manda-me Urias, o heteu. Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou este como passava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: Desce à tua casa e lava os pés. Saindo Urias da casa real, logo se lhe seguiu um presente do rei. Porém, Urias se deitou à porta da casa do rei, com todos os servos do seu senhor, e não desceu para sua casa. Fizeram-no saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: Não vens tu de uma jornada? Por que não desce à tua casa? Respondeu Urias a Davi: A casa, a arca, Israel e Judá ficaram em tendas. Joabe, meu senhor, e os seus servos do meu senhor estão acampados ao ar livre. E hei eu de entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com a minha mulher? Tão certo como tu vives, falando com Davi, e como vives a tua alma, não farei tal coisa. Então a Bíblia, ela deixa claro que depois que Davi, ele se deitou, ele teve um caso com a mulher de Urias, planejar primeiramente, ele queria criar um cenário para fazer com que, devido à gravidez de Batseba, boa noite, pessoal, devido à gravidez de Batseba, Urias pudesse pensar que o filho era dele. Mas é engraçado que a gente nota uma lealdade em Urias. E diante disso, dessa lealdade, em não achar-se prestigiado ou melhor do que ninguém, os planos de Davi começam a falhar. Então Davi ele recorre a um plano macabro, que é o quê? Tirar a vida de Urias, e consegue tirar a vida de Urias. Mas, irmãos, eu só dei um pano de fundo aqui, como nós estamos falando dos efeitos, ou vamos falar dos efeitos do adultério na vida da família, eu não sei como está a sua vida, eu não estou aqui para acusar ninguém, eu não estou aqui para apontar o dedo para ninguém. Talvez você me vê falando sobre Davi, pregando sobre Davi, e a gente pensa assim, olha, mas como assim? Né? Você não pode falar essas coisas de Davi. Não, irmãos, não sou eu que estou falando. É a Bíblia que está registrando
está na palavra de Deus, falando a respeito de um homem muito respeitado, um homem emblemático na nação de Israel. E é legal nós vermos esse homem e o erro dele, para nós entendermos que eu e você, nós não estamos isentos de cair nos mesmos erros, assim como inúmeros outros casos na Bíblia. Então, o primeiro efeito do adultério, guarde isso, o primeiro efeito do adultério na vida de uma família, na vida de um casal, é Deus sendo afetado. Quando eu digo Deus sendo afetado, às vezes a gente pensa assim, é uma traição. Davi traiu, Davi caiu e agora Davi resolveu o seu problema. Mas não, irmãos. Quando eu e você cremos no Senhor Jesus Cristo, nós precisamos entender que as primeiras, ou a primeira pessoa que nós vamos afetar diante do nosso erro, diante do nosso pecado, é o nosso Deus, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós olhamos para 2 Samuel capítulo 11, o versículo 27 diz o seguinte: passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher e lhe deu à luz um filho. Porém isso, olha o que a Bíblia está dizendo, porém isso que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. No capítulo 12, no versículo 7, então disse Davi a Natã: tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel. Eu te livrei das mãos de Saul. Deite a casa do teu senhor e as mulheres do teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezastes a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? Então, a Bíblia está dizendo, irmãos, que a primeira pessoa afetada diante de um adultério, seja lá quem foi, principalmente na vida daquele que crê em Jesus Cristo, a primeira pessoa que vai ser afetada vai ser o nosso Senhor. A gente talvez a gente não para pensar muito sobre isso em nossos dias, mas como que nós envergonhamos o nome do Senhor? Como que nós que dizemos ser cristãos colocamos o nosso Senhor à vergonha? O caso aqui foi escandaloso, foi um caso que envergonhou o nome do Senhor, irmãos, presta atenção numa coisa, a primeira pessoa que vai ser afetada diante de tudo isso que aconteceu é o próprio Deus. Porque quando nós temos um relacionamento com uma pessoa, quando nós criamos um elo, quando nós estabelecemos uma aliança e nós falhamos com essa pessoa vai ser afetada. E nós somos de Deus. Davi era de Deus, era o rei que Deus escolheu, era a pessoa escolhida pelo próprio Senhor, era um exemplo que Deus tinha para aquele povo. Mas imagina, o próprio exemplo, ele simplesmente traz o nome do Senhor à lama. Aí você diz assim, não, pastor, você está exagerando. Não, irmãos, não estou exagerando. Porque, olha só, o meu testemunho, o seu testemunho, assim como o testemunho de Davi, ele pode jogar pelo chão tudo aquilo que Deus tem feito, não que vai desfazer o que Deus fez, mas tudo aquilo que a igreja, tudo aquilo que o povo de Deus está fazendo. Porque nós somos assim, quando a gente vai comparar situações, dificilmente a gente compara uma pessoa que é melhor do que a gente. Geralmente a gente faz o contrário, a gente gosta de olhar pessoas que são piores do que a gente para a gente comparar. Por quê? Porque isso nos dá uma satisfação.
Isso infla o nosso ego. A gente nunca, como cristão, a gente nunca nos compara com pessoas melhores do que a gente. E diz, olha, fulano é assim, ciclano é um homem de oração, Beltrana é uma mulher evangelista, ó, ciclano tem uma vida piedosa maravilhosa, e eu quero ser assim. Não, aí para nós cometermos os nossos erros, ou então sentirmos que somos melhores do que as pessoas, a gente costuma olhar o exemplo das pessoas que estão piores do que nós. Então, a primeira pessoa a ser afetada diante de um desastre moral chamado adultério vai ser o nosso Deus. Davi não sabe, ou não sabia, mas ele estava aqui ferindo o coração do nosso Deus. E todas as vezes que eu e você nós pecamos, nós falhamos, nós estamos também ferindo o coração do nosso Deus. E além disso, nós estamos difamando o nome de Deus. Nós estamos jogando por terra as nossas credenciais de cristãos. Porque no versículo 14, do versículo 12, mas posto que com isso deste motivo a que blasfemasse os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então olha o que Deus está falando para Davi por meio de Natã. Davi, aquilo que você fez no versículo 27 do capítulo 11, isso foi mal aos olhos de Deus. No versículo 9, Deus está dizendo que você, Davi, desprezou a minha palavra. No versículo 14 está dizendo, por tua causa, os meus inimigos vão blasfemar o meu nome. Então, irmãos, eu sei que é um assunto bem delicado falar de adultério, mas nós precisamos mais à tona. Adultério, irmãos, ele não deveria acontecer de forma alguma. Mas ainda que acontecesse, deveria ser algo aqui ou acolá. Uma vez ou outra a gente ficar sabendo de alguma coisa desse nível. Mas hoje está tão discrepante a forma do cristão, da sociedade ver o casamento, que a gente pode perceber que hoje o adultério, hoje a infidelidade, hoje a separação, hoje o término de um casamento questão de um assinar de canetas. Então nós precisamos levar essa mensagem adiante e entender que você quer casar, você quer estabelecer um lar, ore, busque a direção do Senhor e tenha muita certeza que você está pronto para adentrar a um casamento, a um matrimônio. Como Paulo diz, nem todos estão aptos para isso. Mas, e não fique com aquela questão que, mas eu preciso achar a pessoa correta. Não, antes de analisar a pessoa e perguntar se ela é a pessoa correta para você, nós temos que fazer a pergunta inversa e perguntar se eu sou a pessoa correta para aquela pessoa e se eu consigo viver o restante da minha vida casado com ela, para não acontecer o que aconteceu aqui com Davi. Então, Davi envergonhou o nome do Senhor. Davi feriu o Senhor, trazendo o nome do Senhor à lama. E isso pode prejudicar, como eu falei, todo o trabalho de uma igreja, de um ministério, de um pastor, todo o trabalho evangelístico que está acontecendo numa cidade. Porque hoje, quando se fala de crentes, nós não falamos dos bons crentes, nós queremos falar dos maus crentes. Nós não apontamos os bons testemunhos da igreja, nós gostamos de apontar os erros da igreja. Eu digo aqui na igreja, às vezes, que nós, seres humanos, nós somos muito ingratos. Você pode fazer 1000 coisas para uma pessoa, mas quando você deixa de fazer uma coisa ou faz uma coisa errada, com certeza você vai ser julgado por aquilo, né? Mas não queremos passar o pano, amenizar a situação aqui do adultério aqui, nem na vida de Davi e nem na vida de ninguém. Em segundo lugar, o segundo efeito,
ou a segunda pessoa afetada diante de um desastre matrimonial, o adultério, vai ser o nosso cônjuge. Então, primeiramente, nós afetamos Deus, ferimos Deus. Quando eu traio Deus. Não adianta eu pensar assim, eu trair só minha esposa, eu trair só o meu esposo, o meu cônjuge. Não, eu traí também Deus, eu traí Jesus Cristo. Então, em segundo lugar, quando você cai em um adultério, trai, a pessoa que será afetada vai ser a sua esposa. E aqui nesse caso, irmãos, a Bíblia não vai relatar aqui dos cônjuges de Davi, mas vamos pegar por aplicação o que aconteceu com Batseba. E lá no versículo 26 do capítulo 11, diz assim: ouvindo, pois, a mulher que Urias, no caso seu marido, Urias, seu marido, era morto, ela o pranteou. E eu fico pensando, irmãos, imagina você comigo, Urias, ele estava morto, e diante disso houve um lamento, houve um sofrimento por parte da esposa, natural, Mas pensa conosco, e se, vamos conjecturar aqui, e se, porventura, Urias não tivesse morrido, não tivesse falecido? Será que ia melhorar alguma coisa? Será que a vida de Batseba seria a mesma coisa ao longo da sua vida? Ou até mesmo será que a vida de Batseba com Davi foi uma vida totalmente em paz, uma vida totalmente tranquila? Porque, irmãos, sabemos que, ainda que o Senhor Deus venha nos perdoar, e Ele prometeu, e Ele perdoa mesmo, mas como fica a situação em onde ocorreu um adultério? Porque, querendo ou não, a gente vai se lembrar daquela situação. Querendo ou não, é algo muito sério e algo muito violento ocorrendo dentro de um casamento. Dentro de um lugar que deveria ser um objeto para honrar o Senhor. Assim como diz lá em Hebreus capítulo 13, no versículo 4, que digno de honra entre todos seja o matrimônio. Então todos que adentraram, todos que optaram pelo matrimônio, deveriam entender que nós estamos aqui agora para honrar, acima de tudo, a Deus. Mas não, o que aconteceu no caso aqui foi que Davi simplesmente caiu em adultério. E além de nós afetarmos a gente tem que entender também que pode afetar o cônjuge de outra pessoa. Ou então talvez você é uma pessoa solteira e você não está preocupado com o adultério. Mas você vai ter caso com uma pessoa que está casada. E você e eu, a gente não pensa no estrago que a gente pode fazer na vida dessas pessoas. Nas sequelas, nos danos, nas cicatrizes que vão permanecer talvez o resto da vida. Então que eu e você possamos compreender a dimensão do efeito de um adultério na vida das pessoas. Principalmente na vida daqueles que estão ligados a mim e a você. A gente poderia falar aqui, igual no caso de Batseba, talvez, se ela tivesse usado a pílula do dia seguinte, ou se Davi tivesse se precavido, ela não teria engravidado. Estou ironizando aqui, irmãos, mas ela acendeu a luz de nó. O que eu vou fazer agora? O que eu preciso? Onde eu vou? E você vê que a gravidez mexeu com a cabeça de Davi. E quando mexe com a nossa cabeça, quando nos afeta da forma como afetou o rei,
Irmãos, a gente fica tentando esconder ou solucionar o problema. Talvez se nesse momento Davi chegasse diante do Senhor, se arrependesse, pedisse perdão, as coisas não teriam chegado onde chegou. Mas não, Davi simplesmente viu que a mulher estava grávida e ele falou, agora eu preciso dar um jeito. Vou chamar o meu servo e vou fazer ele deitar com ela. E ele tentou fazer isso e não conseguiu, porque o servo era muito leal, né? Vergonha, um tapa na cara do rei. Né? Como eu vou poder deitar com a minha mulher, sendo que todos os seus servos estão lá no campo de batalha, estão ao redor da cidade? E depois disso, ele não conseguiu executar o seu plano macabro. Ele teve mais uma ideia brilhante. Ah, sabe o que eu vou fazer? Eu vou matar Urias. Mas não eu vou matar, eu não vou sujar minha mão. Eu vou simplesmente usar da malícia do coração pecaminoso, né, do coração decaído lá no Éden, e vou fazer com que esse homem chegue num lugar, aí sim, lá ele vai ser morto. Mas eu pergunto, será que Davi ele iria conseguir conviver com isso, assim, de uma forma simples, natural? Talvez não iria. Então, além da gravidez indesejada que aconteceu aqui também, várias consequências no âmbito físico podem acontecer. Imagina quantas pessoas, houve relatos, né, de quantas esposas, infelizmente, foram infectadas por doenças transmitíveis no sexo. Por quê? Porque os seus maridos foram infiéis. E aí a gente vê que, olha que grande problemão que a gente está trazendo para dentro do nosso lar. Então, pensa comigo. Será que eu e você, quando a gente está ali numa situação envolvente, ou a gente está ruim no nosso casamento, será que a gente pensa que pode piorar? Eu quero dizer para você, pode piorar sim. Se tem alguém que pode restituir, restaurar, consertar o nosso casamento, o nosso matrimônio, esse alguém é Deus. Ainda que eu e você erramos, falhamos, a gente precisa recorrer a Deus e não tentar resolver, solucionar problemas ou apagar problemas que a gente fez. Porque isso não vai dar certo, vai levar eu e você a cometer problemas igual o problema de Davi aqui. Então entenda, irmãos. Nós podemos causar muito sofrimento na nossa família. Podemos causar uma dor incalculável quando nós caímos no adultério. E a nossa memória, ela pode ser um grande inimigo contra nós mesmos. Uma constante ameaça diante da infidelidade que nós cometemos lá no passado. Então, a melhor coisa que tem é nós tentarmos resolver essa solução diante do Senhor, deixar o Senhor resolver isso para nós. Em terceiro lugar, nós podemos ver que, além de o adultério ele afetar o nosso Senhor, o nosso cônjuge, ele vai afetar também os nossos filhos. E é muito triste, irmãos, quando a gente fala sobre isso aqui, que eu conheço algumas pessoas talvez que foram vítimas de traição diante de um casamento. E se tem pessoas que são afetadas, se tem pessoas que vão ficar com sequelas, às vezes, para o resto da vida, essas pessoas são os nossos filhos. Então eu sei que nós amamos demais os nossos filhos, eu sei que nós amamos demais a nossa esposa, mas será que nós estamos prontos a causar uma lesão no coração e na mente dos nossos filhos para o resto da vida deles?
ferir os nossos filhos, irmãos, não é bater, não é dar uma chinelada, não é corrigir o seu filho. Às vezes isso vai passar e eles nem vão se lembrar. Mas decisões que nós tomamos erradas diante do nosso casamento, isso pode arrasar a vida dos nossos filhos. Quantas crianças, quantos jovens, quantos adultos, eles precisam de especialista, precisam de tratamento a longo prazo. Por quê? Porque os seus pais foram infiéis um ao outro. E eu penso assim, como que nós vamos dar credibilidade aos nossos filhos? Como que nós vamos ensinar os nossos filhos a respeito de Deus? Se nós se nós aprendemos, mas não vivemos aquilo que nós aprendemos. Irmãos, amigos, pensa um pouquinho sobre essa realidade. Não deixa nada abalar a sua vida, não. Mas entenda que se você já fez, se você caiu em adultério, como eu falei, eu não estou aqui para te julgar. Mas eu sei de uma coisa, que se a gente comete esse pecado, na Bíblia não existe pecadinho e pecadão, mas para cada pecado há uma consequência. Né? Todos são pecados, todos devem ser confessados diante do Senhor, mas para cada um pecado há uma consequência diferente. Né? Se eu estiver passando na rua e eu simplesmente catar uma flor do jardim de uma pessoa que não pertence a minha, ou não pertence a mim, né, irmãos? Pelo fato da flor não ser minha, eu estou catando algo que não é meu, eu deveria pedir. Então eu estou cometendo uma infração, fazendo algo errado. Mas o máximo que pode acontecer é a pessoa falar assim, nossa, olha lá, ó, que pastorzinho ladrão, hein, catando a flor do jardim do vizinho, né? Ou então, esse povo não é crente? Como assim? Esses crentes ficam roubando flor da horta dos outros? Vai ser isso, irmãos. Mas imagina se eu simplesmente vou num banco e chegando ali num banco, eu assalto uma pessoa e eu sou pego em flagrante. Diante disso, a consequência muito. Eu vou prestar contas não só a uma pessoa, ao meu vizinho, mas vou prestar conta a uma sociedade e às autoridades desta. Então, que eu e você possamos entender que pecado perante Deus é a mesma coisa, mas as consequências deles são diferentes. E é o quarto ponto que nós vamos estar falando aqui. Então, em primeiro lugar, quando eu traio o Senhor. Em segundo lugar, eu traio o meu cônjuge. Em terceiro lugar, eu traio os meus filhos. Mas eu preciso entender que eu traio a mim mesmo. Eu sou a pessoa mais afetada diante da traição. Né? Eu falei questão de primeiro, segundo, terceiro. Mas a pessoa mais afetada, ou a pessoa que vai ficar com sequelas também, durante toda a vida, dependendo do caráter da pessoa, é claro, né? Vai ser eu mesmo. Em 2 Samuel capítulo 12, diz aí, 2 Samuel capítulo 12, versículo 4, vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar a comer ao viajante que viera a ele, mas tomou uma cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então, o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã, tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E eu fico pensando, Davi, irmãos, ele ouviu uma história ali, né, que Natã chegou para ele, o profeta chega e conta uma história, e Davi, ele ouve atentamente aquela história, eu imagino que ele coloca a mão no rosto, pensando assim, o que estava acontecendo,
na história, na narrativa. E quando Natan chega nesse ponto, Davi ele fica revoltado, indignado. E ele diz, em nome do Senhor Jesus, em nome de Deus, tal homem tem que morrer. Tal homem precisa morrer. E aí no versículo 7, então disse Natan a Davi, tu és o homem. Então, às vezes, irmãos, eu quero levar você a pensar aqui que quando nós calculamos o erro na vida de outras pessoas, é fácil. Nós julgamos, nós apontamos, nós somos juízes dos fatos. Juízes, promotores, nós somos todos aqueles que compõem ali a mesa julgadora para definir o que deve e o que não deve acontecer com as pessoas. Então, Davi, ele simplesmente disse, olha, a pessoa que fez isso com uma cordeirinha deve morrer diante de uma situação dessa. Mas aí Natan coloca o dedo dentro da cara do rei e diz, tu é esse homem. E eu fico pensando, olha o que aconteceu com Davi. Será que, como que ele olhou para a face de Natan? Como ele levantou os olhos para olhar para Deus? Como foi a reação depois disso de Davi? Porque talvez até aqui ninguém sabe de nada, está todo mundo, está tudo a miúda. Mas quando Natan diz, você é o homem, era a mesma coisa de Natan estar dizendo, olha, você, Davi, você acha que você praticou tudo aquilo que ninguém viu. Mas o Senhor dos Exércitos manda te dizer que enquanto você estava praticando e fazendo tudo o que você estava fazendo, Ele estava te vendo. E diante disso, irmãos, talvez o meu respeito próprio, ele cai. A minha confiança, ela fica abalada. E eu e você podemos perder aquilo que nós custamos ganhar ou alcançar, que é a confiança de outras pessoas. Ainda que Deus perdoou Davi, ainda que Deus perdoa você, me perdoa, a gente precisa fazer uma pergunta. Eu me perdoaria? Quantas pessoas hoje estão mal, estão ruins, pelo simples fato de não estarem bem com Deus, de não cumprirem a vontade de Deus? Mas, Davi aqui, ele também deve ter ficado muito ruim. Deve ter ficado muito chateado. Porque ele levou o nome do seu Deus a escândalo. Ele feriu o coração de Deus. Ele feriu o coração de uma mulher casada. Ele feriu de morte o marido dessa mulher. Não vamos falar de filhos aqui porque não tem no texto. A gente não pode inventar. Mas ele feriu também o seu próprio coração. Nessa noite eu quero te fazer uma pergunta. Será que você hoje tem traído o seu cônjuge? Está traindo o seu cônjuge? E a traição, irmãos, como a gente já falou aqui, ela não se aplica somente ao ato físico. Ela pode acontecer de várias formas, de várias maneiras. Então, se você entende que tem falhado diante da pessoa que você diz amar, essa pessoa que está aí do seu lado, dobra o seu joelho, abre o seu coração para ela, conversa com ela, confessa para ela e para Deus o seu pecado e clamem juntos, pedindo ao Senhor que Ele possa restaurar o seu casamento. Mas talvez também nesta noite, você que está me acompanhando aqui,
você possa não perceber, mas talvez você tenha adulterado contra outra pessoa. Você tem adulterado contra Deus. Você tem cometido adultérios contra o Senhor. E assim como no adultério estamos tratando de Davi físico do cônjuge, há consequências na vida espiritual dos filhos de Deus, daqueles que fizeram aliança com Deus, também terão consequências. Então, que nós possamos, irmãos, entender que prevenir é melhor do que remediar. Não permita com que a sua vida, com que o seu casamento chegue a esse ponto. Porque o adultério, ele pode devastar a sua vida e a vida de outras pessoas ligadas a você. Né? Como às vezes eu ouço reportagens, escuto pessoas, se a gente quer estragar a nossa vida, que a gente estrague a nossa vida. Não que eu estou desejando isso para ninguém. Se a gente não está satisfeito com a vida, que a gente simplesmente tenta resolver o nosso problema. Mas a pior coisa, a pior covardia é quando nós ferimos, cometemos algo com as pessoas que estão ao nosso redor e pessoas que nós amamos. E na vida de Davi, irmãos, se você continuar lendo o texto bíblico, você vai ver que houve muitas consequências na vida de Davi. O próprio texto diz aí, né, do versículo 13. Então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi, também o Senhor te perdoou do teu pecado, não morrerás. Mas posto que com isso desses motivo a quem blasfemasse os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. E na sequência nós podemos ver, uma consequência da traição foi a morte do filho que ele teve. Mas, voltando um pouquinho, no versículo 10, o Senhor diz assim, vamos ler o versículo 9, que é bem interessante. Porque, pois, desprezastes a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele, talvez hoje eu e você estamos desprezando a palavra de Deus. Damos créditos a todos que estão ao nosso redor. A todo mundo, a qualquer tipo de categoria de pessoas, nós damos crédito. Mas a palavra do Senhor nós não damos. E com isso nós estamos desprezando, nós estamos desfazendo, nós não estamos dando crédito a Deus e a sua palavra. A Urias, o heteu, feristes a espada, e a sua mulher tomastes por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Então, olha só que palavra dura que Davi está ouvindo aqui do próprio Deus. Ei, foi você, Davi, que matou Urias. Talvez isso não tivesse no coração dele, não tivesse na mente dele, mas foi você que matou. Versículo 8. Deite a casa do teu senhor e as mulheres do teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso te fora pouco, eu te teria acrescentado tais e tais coisas. Imagina, Davi ouvindo isso de Deus e pensando que o problema agora só estava começando. Versículo 10. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezastes e tomastes a mulher de Urias, o heteu, para ser a tua mulher. Está vendo, irmãos? Olha a atitude do adultério. Olha a atitude do que Davi fez. Olha como que o simples fato de Davi ter adulterado e tomado Batseba para ser sua esposa, né, porque isso já aconteceu antes mesmo da morte, olha como que isso fere o Senhor, como que isso deixa o Senhor indignado. Então, a Bíblia está dizendo que a espada agora jamais iria se afastar da casa do Senhor. É Deus falando com Davi. No versículo 11, assim diz o Senhor, eis que a tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e darei tuas mulheres à tua própria vista, e darei
e as darei ao teu próximo, a qual se deitará com elas em plena luz do sol. Porque tu, aquilo que você fez, Davi, fizestes em oculto, mas eu farei isso perante todo Israel e perante o sol. Irmãos, Deus não é vingativo. Talvez a gente leia esse livro e fale, nossa, como Deus é vingativo. Não. Mas Deus precisava ele mostrar a sua justiça com aquela pessoa que estava à frente da nação de Israel. Imagina se Deus pensa igual a gente pensa, né? Ah, não, mas é Davi, é o meu servo, segundo o meu coração, então não vou fazer nada com ele. Irmãos, Deus seria injusto. Então Deus está mostrando aqui que independente do pecado há consequência. E não é porque era Davi ou fosse qualquer outra pessoa, mas Deus faz questão de mostrar que mesmo no rei Davi, a consequência iria ser estabelecida. E a gente pode observar, irmãos, que ao longo do livro de 2 Samuel, você vai ver incesto, você vai ver problema com os filhos de Davi, relacionamento entre eles, você vai ver traição, você vai ver o filho de Davi querendo matar o seu pai, você vai ver inúmeras consequências que Deus falou que iria acontecer. Mas tudo por quê? Porque Davi desprezou o Senhor. Então eu quero tirar um pouquinho do foco aqui do adultério em si. Às vezes a gente pega o exemplo lá do Éden e a gente pergunta, olha, por que qual foi o pecado de Adão e Eva? E às vezes a gente direciona o pecado para o objeto. E a gente diz, o pecado de Adão e Eva foi comer do fruto. Não, irmãos. O pecado original do Éden foi a desobediência. E aqui, assim, aqui também na vida de Davi foi a mesma coisa. O pecado aqui, ainda que foi, a gente vê o adultério acontecendo, mas para o Senhor foi Davi desprezá-lo. Foi Davi virar as costas para Deus. Foi Davi colocar o Senhor à prova. Foi Davi envergonhar o nome do Senhor de uma nação. Então assim é eu e você. Não é só eu cair, eu falhar e depois pedir perdão. Não, irmãos. Nós precisamos entender que quando nós caímos, quando nós pecamos, nós ferimos, acima de tudo, o coração do nosso Deus. O preço da queda moral é alto demais e muito sério para ser levado na brincadeira. Imagine, até mesmo um homem segundo o coração de Deus pôde se envolver com tamanha podridão, sujeira. Será que eu e você estamos isentos? Eu encerro dizendo o seguinte. Imagina lá no versículo 2, quando a Bíblia diz que Davi, ele simplesmente saiu no seu terraço e começou a passear. Paz, segurança, tranquilidade, conforto espiritual. Será que Davi imaginaria que pelo simples olhar e se relacionar com aquela mulher, todo esse mal iria assolar a sua casa? Eu pergunto para você, encerrando nosso estudo nesta noite, será que a gente pensa nas consequências do nosso pecado? Será que a gente está pronto para arcar com tais consequências? Talvez, eu acho, na minha opinião, o ser humano, ele não tem condições para arcar com as suas consequências. Ele precisa de Deus, ele precisa de Jesus, porque só Deus, só o Senhor Jesus Cristo pode nos ajudar a resolver os nossos problemas. Nós vamos encerrando aqui. Hoje nós falamos de os efeitos do adultério. E semana que vem nós vamos terminar com o tratamento de um adultério. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus faça transbordar sobre o seu lar toda a sorte de bênção.
e que o mal ele não se chegue até você, mas que você também não procure o mal com as próprias mãos. Vamos orar, nos despedindo aqui nesta noite. Pai Santo, por Cristo Jesus nós queremos te dar graças, porque nós podemos aprender mais uma vez, Senhor, que o pecado ele veio para destruir a nossa vida. A maior desgraça do mundo é o pecado. E às vezes nós não lidamos assim com o pecado. Achamos que o errar, o falhar é natural. Está em nós e nós já somos assim, já somos caídos. Mas, meu Pai, não é isso que o Senhor espera de nós. Nos conceda poder, nos conceda unção, nos conceda vigilância e, acima de tudo, um amor imensurável pelo Senhor, para que não venhamos, Senhor, de forma alguma, atrair ao Senhor, atrair o nosso cônjuge, atrair os nossos filhos e nem trair a nós mesmos. Nos abençoe, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus te abençoe, Deus te guarde e até domingo às 19h30. Grande abraço.